Margarita franziu levemente o senho enquanto observava seu reflexo no espelho do provador. Não, definitivamente isso não é para mim, murmurou quase para si mesma. A vendedora da boutique, uma jovem com um sorriso treinado e postura impecável, aproximou-se com delicadeza. Pelo contrário, fica maravilhoso em você. Esse tom esmeralda escuro realça o cinza dos seus olhos de um jeito incrível. E o caimento, perfeito, como se tivesse sido feito sob medida. Margarita voltou a se analisar no espelho. O vestido de seda fluida na cor verde esmeralda profunda moldava seu corpo com elegância, ressaltando uma silhueta que aos 62 anos, ela ainda mantinha com disciplina. Mas foi o preço, discretamente exibido na etiqueta, que fez seu coração apertar. Vou levar, decidiu de repente, surpreendendo até a si mesma. Por favor, embale para presente. Uma ironia amarga lhe ocorreu. Para comparecer com dignidade ao casamento do próprio filho, gastaria mais do que havia gasto consigo mesma nos últimos 6 meses. Será que existia algum manual não escrito para sogras com regras sobre quanto investir em ocasiões como essa? Ao sair da loja com a sacola de grife no braço, Margarita dirigiu-se à margem do rio. O Petersburgo de abril recebia-a com rajadas de vento vindo dos campos da região de Neva, mas o sol, pela primeira vez verdadeiramente primaveril, aquecia a pele. Ela amava aquela cidade com uma intensidade que doía. Cada edifício, cada ponte, cada curva de rua guardava um pedaço de sua história. Ali na esquina da Nevsky, ficava o pequeno ateliê que havia aberto em 1992, depois que Arkady faleceu. Sozinha com um filho de 8 anos, sem emprego fixo e com poucas perspectivas, ela havia arriscado todo o dinheiro recebido como indenização pela perda do marido em algumas máquinas de costura usadas. Quantas noites de insônia, quanta incerteza, mas também quanta teimosia. Seus passos a levaram até a Passagem, o antigo centro comercial. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Ali havia sido o palco de seu primeiro encontro com os irmãos de Petersburgo, como se chamavam os bandidos locais na época. 2 jovens fortes, vestidos em ternos rosa-choque apertados e de gosto duvidoso, entraram em seu ateliê para conversar sobre proteção. Já tenho uma cobertura, responderá ela com calma. É o teto sobre a cabeça do meu filho, e não pretendo trocá-lo. Para sua surpresa, um daqueles rapazes, apelidado de Krossovo, lembrava, acabou se tornando cliente fiel. Estrenskaya, você costura que nem os deuses, dizia ele, experimentando mais um terno sob medida. Faz um para mim que deixe todo mundo de queixo caído na minha boda. E assim, um a um, os bandidos de segunda categoria, cansados dos ternos vulgares, começaram a aparecer em busca de algo mais refinado como gente grande. A única vez em que agradeci pela moda dos ternos rosa-choque, pensou, virando em direção ao escritório da agência de casamentos Renascimento. Margarita Nikolaevna, atendemos a todos os seus pedidos, anunciou Karina, uma loira alta de cerca de 30 anos, espalhando sobre a mesa amostras de tecidos, cardápios e fotos de decoração. Um banquete para 150 convidados em um salão imperial, arranjos florais sofisticados, decoração em estilo clássico moderno, músicos ao vivo, transporte para os hóspedes. Qual o valor total? Interrompeu Margarita, sem interesse em mergulhar nos detalhes que afinal nunca veria de perto. Karina hesitou por um instante, mas recuperou-se rapidamente. Considerando a reserva do hotel nas Maldivas para a lua de mel e a entrada do carro novo. 7,5 milhões de rublos como havíamos combinado. Margarita assentiu e retirou do bolso seu talão de cheques. Uma fortuna. Mas ela podia arcar com isso. 5 anos antes, ao vender a rede de ateliês Fio de Ouro para uma multinacional, garantirá uma velhice sem apertos. Se é que essa palavra se aplicava ao seu estilo de vida modesto, quase espartano, onde cada gasto era calculado com precisão cirúrgica. Repito apenas uma coisa, disse, entregando o cheque a Karina. Meu nome não deve aparecer em lugar nenhum como responsável ou patrocinadora. Oficialmente, quem paga pela cerimônia é o Leonid. É claro, Margarita Nikolaevna, respondeu a jovem com um sorriso compreensivo. Tudo ficará entre nós. Afinal, o noivo quer surpreender a noiva. Surpreender? Pensou Margarita com amargura. Ou apenas evitar perguntas inconvenientes sobre a origem do dinheiro, e lembranças indesejadas da mãe costureira. De volta ao apartamento antigo, de tetos altos no centro histórico, seu primeiro gesto foi ligar a chaleira. Enquanto esperava a água ferver, tirou do armário um álbum de fotos desgastado, encadernado em couro puído. Folheando as páginas, seus dedos pararam em uma fotografia tirada à beira do Golfo da Finlândia, no verão de 1989.
Os três juntos, ela, Arcadi e o pequeno Leonia, então com 4 anos, sentado nos ombros do pai, exibindo um sorriso desdentado e radiante. Arcadi, alto, magro, com os cabelos desbotados pelo sol e olhos bondosos, abraçava-a com um braço. Quem imaginaria que 2 anos depois, ele não estaria mais ali? Lembrou-se do dia em que se conheceram no Museu Russo, onde Arcadi trabalhava como restaurador. Ela, ainda estudante do Instituto Têxtil, fora até lá para estudar tecidos antigos em retratos do século XV. Ele, imerso na restauração de uma tela de Veneziano, devolveva a vida, milímetro por milímetro, as cores apagadas pelo tempo. Sabe, dissera-lhe, notando seu fascínio, restaurar é como viajar no tempo. Você dialoga com o artista através dos séculos, tenta adivinhar suas intenções, sente o movimento de sua mão. Naquele momento, ela não se apaixonara tanto por ele quanto por sua paixão, pela arte e pelo passado, por uma maneira profunda de enxergar o mundo. Casaram-se 1 ano depois, 2 anos mais tarde, nasceu Leonia. Em 1985, tiveram que escolher entre um apartamento novo em um conjunto habitacional recém-construído ou um imóvel antigo no centro, que exigia reforma completa. Para a maioria dos soviéticos, a decisão era óbvia, a comodidade de uma nova construção com água quente sem vizinhos barulhentos. Mas não para eles. Passaram 3 anos restaurando cada detalhe daqueles cômodos, resgatando os estucos e o assoalho do século XIX. Arcadi, com suas próprias mãos, removia camadas de tinta das paredes, revelando pinturas originais. Não moramos nestas paredes, costumava dizer. Somos guardiães de sua história. Depois veio 1991. O colapso da União Soviética, o caos econômico, a incerteza. Arcadi não resistiu. O infarto levou aos 48 anos. Ele se foi junto com a URSS, refletiu Margarita, passando os dedos pela foto com uma ironia dolorosa. Nenhum dos dois sobreviveu às mudanças. O toque do telefone a trouxe de volta ao presente. Vovó, oi. Como você está? Ouviu a voz alegre de Alina. Tudo bem, querida. Acabei de comprar um vestido para o casamento, respondeu, imaginando o rosto vivo da neta, com os mesmos olhos cinzentos que herdara. Você vem mesmo, né? Porque ontem o papai estava fazendo a lista de convidados. A voz de Alina titubeou. E daí? Perguntou Margarita, já em estado de alerta. É que, não vi seu nome nela. Perguntei a ele, e ele disse que você viria de qualquer jeito, que não precisava incluir. Mas depois ouvi, sem querer, ele falando com a Diana pelo telefone, que não tinha enviado convite para você. Um calafrio percorreu suas costas. Não se preocupe, minha filha. Talvez seja só um mal-entendido. Ele tá estranho ultimamente, vovó. Essas coisas de status, prestígio. Acho que a Diana tá influenciando ele para pior. Ontem ela perguntou o que você fazia antes de se aposentar. Quando eu falei do ateliê, ela fez um barulhinho esquisito, tipo um de desdém. Minhas queridas, as pessoas mudam. Os valores também. Não leve isso tão a sério. Depois de se despedir da neta, Margarita descou o número de seu consultor financeiro. Mikhail Andreevich, bom dia. Preciso que... Mikhail Andreevich, você poderia verificar o saldo das minhas contas? E também preciso formalizar um fundo fiduciário em nome da Alina. Claro, Margarita Nikolaevna. Suas contas estão em perfeita ordem. A rentabilidade está até acima do projetado, aliás. Uma pausa breve, quase imperceptível. Ah, seu filho ligou ontem. Perguntou sobre a possibilidade de obter um empréstimo usando sua propriedade como garantia. Margarita sentiu o ar faltar. O quê? Sua voz saíra mais aguda do que pretendia. E o que você respondeu? Que sem sua autorização expressa, nem sequer tenho permissão para discutir o assunto. O tom de Mikhail era profissional, mas ela conhecia aquele silêncio carregado. Ele não aprovava. Quando desligou, Margarita aproximou-se da janela. Lá embaixo, na calçada, turistas fotografavam a fachada do prédio histórico em frente, cena típica de Petersburgo. Tudo igual, tudo no seu lugar. Mas algo dentro dela rachara. O som de uma notificação no celular fez com que ela se sobressaltasse. Abriu o e-mail e deparou-se com um convite formal para o casamento de Leonid Stronsky e Diana Orlova. Nenhuma palavra pessoal, nenhum carinho, apenas um texto padrão, impessoal, com uma observação seca no rodapé. Envio em massa para todos os convidados. Margarita afundou lentamente na poltrona, os dedos apertando o telefone com força. Pelo vidro, o sol de abril se apagava, jogando seus últimos raios dourados sobre os ornamentos do teto. Entre aquelas paredes ela viverá tudo: a morte do marido, a miséria dos anos 90, a construção do negócio, a criação do filho. Nunca, porém, se sentirá tão sozinha. Bom,
pensou endireitando os ombros, eu paguei por essa festa. 75 milhões de rublos. E qual seria o preço? Ela se perguntou amargamente para manter a própria dignidade. Ah, que se dane. Com um gesto brusco, jogou as pinças para o cabelo na penteadeira. Elas escorregaram de seus dedos traidores, deixando uma mecha rebelde erguida sobre a orelha. O dia do casamento amanhecera mal acordara antes do despertador, e as mãos pareciam não obedecer. Tremiam ao segurar a escova, teimavam em desarrumar o penteado. Margarita respirou fundo, pegou as pinças novamente e tentou mais uma vez. Como dizia Davlatov, nesta vida só fazemos uma coisa, nos despedimos, cruzou-lhe a mente ácida. Hoje me despido da ilusão de que ainda tenho algo em comum com meu filho, além do sobrenome e de alguns genes. No espelho refletia-se uma mulher elegante, os cabelos grisalhos impecavelmente arrumados. Só as rugas ao redor dos olhos denunciavam a idade, mas eram elas, justamente, que davam ao seu rosto um ar de quem já viverá o suficiente para não se deixar enganar. Girando lentamente, examinou-se com olho crítico. O vestido esmeralda escuro caía como uma luva, realçando a silhueta que, apesar dos anos, ainda se mantinha ereta. Espero que isso baste para seus amigos glamurosos, Leônia sussurrou, fechando o colar de pérolas, a única joia valiosa que herdara da mãe. Ao passar pelo secretário, hesitou. Na gaveta superior, um envelope branco com um cheque de 3 milhões de rublos, presente para os noivos cobrir a lua de mel e a entrada do apartamento. Algo dentro dela resistia, mas o hábito de fazer o que deve ser feito venceu. O envelope deslizou para dentro da bolsa. O Imperial, restaurante instalado no antigo palacete do príncipe Golitsyn, era um primor do classicismo petersburguês, colunas de mármore, estuques dourados, escadaria monumental. Ao se aproximar, Margarita não pôde evitar admirar a restauração impecável da fachada. Arcade teria adorado este trabalho, pensou com um aperto no peito. O estacionamento à frente parecia uma exposição de automóveis de luxo, Mercedes pretas e prateadas, BMWs reluzentes, até dois Bentley alinhados como soldados em revista, seus corpos polidos refletindo o sol de maio. Ela manobrou sua Toyota de 10 anos para o canto mais distante, quase como se o carro e sua dona soubessem seu lugar. Mercedes e BMW enfileirados como em um salão de luxo, ironizou consigo mesma. Minha velha Toyota aqui é como uma avó em uma boate. Aliás, fazemos um par perfeito. Na entrada, os convidados já se aglomeravam, homens em ternos sob medida, mulheres em vestidos de grife. Margarita ajustou o cabelo com um gesto inseguro, sentindo-se deslocada naquele brilho todo. Estava prestes a se dirigir ao porteiro quando um grito alegre a interrompeu. Babulha Alina! A neta veio correndo, um redemoinho de energia em vestido azul celeste de madrinha. Alta de cabelos castanhos presos em um coque elegante e olhos cinzentos, a cópia exata de Margarita aos 20 anos. Abraçou-a com força, cuidadosa para não amassar os tecidos. Como fico feliz que você veio! Alina afagou o braço da avó. Você está linda. Obrigada, querida. Margarita sentiu o rosto se iluminar. Você é que está radiante. Como vão os preparativos? Tudo sob controle. Os olhos da neta brilharam. Ah, babulha, você não faz ideia do decor que eles fizeram lá dentro. E sabe, me inspirei neste palacete para meu projeto de restauração do sobrado dos Trubetskoy. Estou trabalhando nisso agora, e até o professor ficou impressionado. Baixou a voz conspiradora. Quero resgatar a essência que o lugar tinha na época de Nicolau II, mas com um toque contemporâneo. Entende? Margarita sorriu, sem compreender totalmente os termos da neta, mas reconhecendo naquele entusiasmo o mesmo fogo que outrora ardia nos olhos de Arcade ao falar de quadros antigos. Me mostre seus esboços depois, prometeu. Agora, Alina, o que você faz aqui fora? A Diana deve estar à sua procura. Papa? A voz masculina cortou o ar, seca. Margarita virou-se e deparou-se com Leonide, impecável no terno escuro, a barba bem desenhada, o rosto tenso. Olha, a babulha chegou. Alina saltitou radiante. Leonide lançou à mãe um olhar rápido, calculista. Olá, mamá. Não esperava você tão cedo. A cerimônia é só daqui a 1 hora. Olá, Leônia. Margarita avançou para abraçá-lo, mas ele recuou quase imperceptivelmente, limitando-se a um beijo formal na bochecha. Alina, vá agora mesmo ajudar a noiva, ordenou, a voz cortante. Eu acompanho a sua avó. A neta lançou à babulha um olhar culpado antes de desaparecer pelo corredor. Assim que ficaram sozinhos, Leonide tomou Margarita pelo cotovelo e guiou-a para um canto, junto a sebes de bucho. Escute, mamá começou baixando a voz. Hoje estão aqui pessoas muito importantes.
Sócios, investidores, contatos estratégicos. Não queria dizer isso, mas você não se encaja muito no formato. Não me encajo? Margarita ergueu as sobrancelhas. E qual é o formato do seu casamento, Leonide? O networking, se preferir. Ele franziu o senho. Não exagere. Não é só uma festa, é uma chance de upar meu capital social. Planejei colocá-la numa mesa mais afastada, com os parentes da Diana de Saratov. Lá você ficaria mais à vontade. Margarita sentiu algo gelado se espalhar pelo peito. Com os parentes de Saratov, repetiu devagar. Para não constranger seus amigos moscovitas com minha presença. Não seja dramática. Leonide olhou ao redor, nervoso. Sou diretor financeiro de uma empresa, mamá. Preciso manter uma certa imagem. Os convidados não podem saber que minha mãe foi. Hesitou. Margarita completou por ele, a voz firme. Dona de uma rede de ateliês. Uma empreendedora que construiu um negócio do zero e o vendeu por milhões. Isso que lhe envergonha, Leonide? Uma voz melosa interrompeu o silêncio. Zdravствуйте, Diana aproximou-se, o vestido de noiva esvoaçante como uma nuvem branca. Você deve ser a mamá do Leonide. Margarita Nikolaevna apresentou o filho com um sorriso forçado. Diana examinou a sogra de cima a baixo, os lábios pintados curvando-se em algo que não chegava a ser um sorriso. Muito prazer, disse Diana sem uma sombra de prazer na voz. Leonide, querido, precisamos verificar a disposição dos convidados. Sua mãe não vai se ofender se cuidarmos dos detalhes organizacionais, vai? Afinal, este é o nosso dia. O seu dia com o meu dinheiro passou-lhe pela cabeça. Mas Margarita conteve-se. Claro, vão em frente e respondeu com calma. Eu espero o início da cerimônia. Quando eles se afastaram, Margarita apoiou-se em uma coluna, sentindo as pernas fraquejarem. Diante dos olhos, imagens do passado desfilavam como slides fora de foco. O pequeno Leonia, orgulhoso, contando no jardim de infância que sua mãe costurava os vestidos mais bonitos da cidade. O adolescente Leonia, pedindo constrangido para não buscá-lo na escola. Os meninos vão rir. O estudante Leonia, voltando das primeiras férias de um gimo com um sotaque afetado e um desprezo recém-adquirido pelos comerciantes. Quando isso aconteceu, perguntou-se. Quando meu filho se tornou alguém envergonhado da própria mãe? Endireitou os ombros e dirigiu-se lentamente à saída. Uma voz a chamou. Alina a alcançou junto à porta. Vovó, aonde você vai? A cerimônia vai começar. Desculpe, querida. Margarita acariciou com ternura a face da neta. Este não é meu lugar. Diga ao seu pai que desejo felicidades a ele. Como assim? Você não pode ir embora. Nos olhos de Alina, um lampejo de desespero. Posso, respondeu, firme. E devo. Ligo para você amanhã. Ignorando os protestos da neta, seguiu decidida até o estacionamento. Dentro do carro ficou alguns minutos imóvel, olhando para o vazio. Então, como em piloto automático, abriu a bolsa e retirou um envelope com um cheque. Por que afinal estou fazendo tudo isso? A pergunta a atingiu com clareza brutal. Por que continuava bancando o caixa eletrônico de um filho que há muito deixará de vê-la como pessoa? Por que financiava um casamento onde fora convidada a contragosto, planejado para escondê-la numa mesa distante, como um segredo vergonhoso da família? Ao chegar em casa, a primeira coisa que fez foi tirar os sapatos de salto. O relógio antigo da sala bateu 4 badaladas. A essa hora, o banquete deveria estar começando. Caminhou lentamente pela casa, passando os dedos pela mobília que ela e Arkady, anos atrás, restauraram juntos. O buffet herdado da avó dele, o escrivaninho encontrado no mercado de pulgas de Blachina, que ela mesma lixara e invernizara. Cada peça guardava uma história. Sua história. Sobre a comoda, uma foto em moldura rústica, Leonie aos 10 anos com a vara de pescar na dacha. O último verão sem preocupações, antes que ele entrasse na ginásio de elite e começasse sua escalada social. Margarita fixou o retrato, tentando identificar o momento exato em que perderá o filho. O toque do telefone interrompeu seus pensamentos. Margarita Nikolaevna, bom dia, a voz de Mikhail Andreevich como sempre serena. Peço desculpas por incomodá-la no fim de semana, mas a senhora pediu que a informássemos sobre qualquer movimento significativo em suas contas. Acabamos de receber uma solicitação de débito da agência de casamentos Renaissance. Está tudo em ordem, respondeu ela imóvel. Não estava. A decisão que vinha amadurecendo desde que saíra do restaurante cristalizou-se em sua mente com uma nitidez cortante. Não, Mikhail Andreevich, não está em ordem. Quero cancelar todos os pagamentos relacionados ao casamento do meu filho. Sem exceção. Uma pausa. Tem certeza? Perguntou o banqueiro, cauteloso. Mais do que nunca, afirmou firme.
E ainda quero criar um fundo fiduciário para a Alina. 5 milhões de rublos com saques mensais para a educação, e sem acesso ao capital principal até seus 25 anos. Será feito, não houve surpresa na voz de Mikhail, apenas a habitual contenção profissional. Devo avisá-la de que seu filho provavelmente não ficará satisfeito. Margarita soltou um riso seco. Como disse Bernard Shaw, há 2 tragédias na vida: não conseguir o que se quer e conseguir. Que meu filho experimente a segunda. Quanto a mim, fez uma pausa, finalmente me livrarei da primeira. Após a ligação, descou para a agência de casamentos. Renaissance Karina ao telefone, soou uma voz eficiente. Boa tarde, Karina. Aqui é Margarita Strionskaya. Margarita Nikolaevna. Um tom de alerta surgiu na voz da gerente. Aconteceu algo? Acabamos de enviar a solicitação do pagamento final como combinado. Justamente sobre isso que ligo, disse Margarita serena. Não haverá pagamento, Karina. Estou cancelando todas as transações. O quê? Karina quase gritou. Isso é impossível. O banquete já começou, os convidados estão aqui, o adiantamento foi pago. Os contratos estão assinados. Compreendo que os adiantamentos não são reembolsáveis, respondeu Margarita, imperturbável. Mas os 7 milhões restantes não serão transferidos. Informe ao meu filho que se tiver dúvidas pode me ligar pessoalmente. Mas não antes de amanhã. Encerrou a chamada apesar dos protestos aflitos de Karina e desligou o telefone. Depois, aproximou-se da janela. Lá embaixo, na rua, transeuntes apressados cruzavam a calçada. Turistas fotografavam as fachadas históricas. Um casal jovem beijava-se junto à fonte. Um maio comum em Petersburgo. Pela primeira vez em anos, Margarita sentiu um estranho, mas libertador alívio, como se um fardo que carregava há décadas tivesse sido retirado de seus ombros de repente. Talvez seja assim que se sintam os presos ao saírem da cadeia após uma longa pena, pensou com um leve sorriso. Assustador, desconhecido. E ainda assim, finalmente livre. O telefone vibrou ao amanhecer. Margarita, que mal dormira, esticou a mão em sua direção, semicerrando os olhos contra os primeiros raios de sol que se infiltravam pelas cortinas entreabertas. Vovó, sou eu. A voz de Alina soava abalada, mas sem reprovação. Como você está? Estou bem, respondeu, sentando-se na cama e apoiando-se no cabeceira. E você? Como foi tudo? Ai, Alina riu nervosamente. Foi épico. No começo, tudo correu como planejado. A cerimônia, os parabéns, as fotos. Mas quando começou o banquete, depois de meia hora, um administrador aproximou-se do papai. Eles cochicharam, e ele ficou mais pálido que a própria camisa. Margarita ouviu em silêncio o relato apressado da neta. Depois, essa Karina da agência chegou correndo, e virou um show de verdade. Sabe o que aconteceu? O administrador anunciou que por problemas técnicos o banquete estava sendo encerrado, e ofereceram champanhe e desculpas aos convidados. Papai tentou resolver algo, mas a Diana já tinha entendido tudo. Começou a gritar na frente de todo mundo. Os pais dela também se meteram, parece que investiram dinheiro e agora exigiam explicações. E você? Perguntou Margarita, baixinho. Eu sabia que era coisa sua, havia um sorriso na voz de Alina. E sabe, vovó? Não há julgo nem um pouco. Ele agiu muito mal com você. Margarita sentiu o nó que a apertar a noite inteira começar a se desfazer. Obrigada, querida. Não sei se você agiu certo, mas agiu certo, interrompeu Alina, enfática. Papai mudou há muito tempo. E a Diana não o ama. É óbvio. Ela só queria o status da conexão. Agora que tudo deu errado, mostrou a cara de verdade. Parece que o usou o tempo todo. Depois da ligação, Margarita ficou deitada, olhando para o teto. O sono não vinha. Fragmentos de memórias passavam por sua mente, uma vida inteira dedicada ao filho. Lá estava ela contraindo um empréstimo e hipotecando o ateliê recém-inaugurado para pagar a mensalidade da ginásio de elite de Leonia. O diretor da escola, com os lábios franzidos, dizia: aqui estudam filhos de diplomatas e filhos de empresários. Seu garoto precisa estar à altura, repetia o diretor com um sorriso condescendente que não chegava aos olhos. E ela, sem hesitar, comprava para Leonia o primeiro terno Brioni, um investimento de 3 salários, enquanto seus próprios sapatos já mostravam solas gastas há meses. Depois veio o vestibular para um Gimo, a prestigiosa Escola de Relações Internacionais. Mais um empréstimo, mais uma noite em claro preenchendo papéis, mais uma economia cortada à faca. O almoço virou café com pão. As férias se resumiram a domingos no ateliê remendando roupas de clientes que nem sabiam seu nome. Mãe, preciso de um apartamento no centro, anunciou Leonia certo dia, como se pedisse um café. Todos os meus amigos moram lá.
E ela, que já havia hipotecado a casa da família para pagar as mensalidades, agora alugava um estúdio minúsculo no Xixi Prude, um endereço que soava bem nos círculos dele, enquanto se espremia num cubículo nos fundos do ateliê, transformado em quarto improvisado. O apartamento principal? Alugado para estrangeiros porque os gastos de representação do filho não esperavam. A primeira boda foi um espetáculo em Barvica, salão decorado com orquídeas importadas, menu assinado por um chefe francês, convites em papel de algodão com monograma dourado. 7,5 milhões de rublos, só a cerimônia. A lua de mel nas Maldivas, outra fatura silenciosa no cartão. 3 anos depois, o divórcio. E adivinhe quem pagou os advogados e a indenização? A ex-mulher. É um investimento no seu futuro, Leônia, ela repetia, enquanto assinava cheques que doíam mais que uma agulha de costura enfiada debaixo da unha. Depois veio o fundo de investimentos do filho, com retorno garantido, um termo que, como ela descobriria tarde, era sinônimo de armadilha para tolos. Leonie apareceu com um plano infalível. Mãe, é só emprestar esses 2 milhões de dólares. Em 6 meses você recebe tudo de volta com 30% de lucro. Ela vendeu o ateliê, o único ativo que ainda lhe restava, e entregou o dinheiro. 1 ano depois, o fundo quebrou. Processos por fraude, credores batendo a porta e lá estava ela novamente, vendendo joias herdadas da avó, negociando com bancos, salvando o filho da prisão por um triz. Você sempre me salva, disse ele na época com um abraço rápido e distraidamente, como quem agradece a um motorista de aplicativo. O toque na porta arrancou da espiral de memórias. O relógio marcava 9 horas. Quem seria aquela hora? Pelo olho mágico, viu o rosto do filho distorcido pela fúria, os traços que antes eram tão familiares agora irreconhecíveis. Leonie irrompeu pelo apartamento como um furacão, derrubando o cabide da entrada. Você? O dedo apontado tremia. Como pôde? Sua aparência era de alguém que havia passado a noite em claro, e não em celebração, mas em desespero. O terno amassado, aquele mesmo da boda que ela pagará. A gravata torta, os olhos injetados de sangue e o hálito carregado de álcool e amargura. Bom dia, Leônia, disse Margarita, serena, caminhando em direção à cozinha. Quer café? Café? A risada que escapou dele era seca, quase um engasgo. Você arruinou meu casamento, me humilhou na frente de todos os meus sócios, destruiu meu relacionamento com Diana, e me oferece café? Isso é um deboche. Uma sabotagem ao meu personal brand. Os investidores estão cancelando tudo. Ele seguiu seus passos, os sapatos batendo no chão como marteladas. Margarita ligou a cafeteira, a velha moca de alumínio, presente de Arcádio no 10º aniversário de casamento, que ainda chiava fielmente toda manhã. Sabe, filho, disse, virando-se para ele enquanto o aroma do café começava a preencher o ar, no ateliê, a gente sempre dizia, um bom terno só sai de um tecido de qualidade. Não dá para construir uma vida verdadeira em cima de alicerces falsos. Ela observou o rosto dele se contorcer em confusão, como se ela estivesse falando em código. Que tecido? Que alicerces? As mãos voaram ao ar, exasperadas. Estamos falando da minha vida que você destruiu. Sua vida? Margarita balançou a cabeça, os dedos apertando a xícara de porcelana fina, parte do jogo de chá dos seus pais, casamento de 1958. E a minha, Leônia? Meu tempo, meu dinheiro, minhas noites sem dormir. Você faz ideia de quanto custou aquele seu casamento? 7,5 milhões. Sem contar a lua de mel nas Maldivas que também paguei. O silêncio que se seguiu foi cortante. Leonie a encarou como se ela tivesse acabado de se materializar ali, uma estranha. Eu achei que a Karina tinha conseguido patrocínio. Ela conseguiu, sim, Margarita sorriu, amarga. Um só. Eu, como sempre. As palavras caíram como pedras em um lago. A ginásio de elite, um gimo, o primeiro divórcio, o fundo fracassado. Tudo pago por mim. Sempre. O filho afundou na cadeira, as mãos pendendo entre os joelhos, de repente pesadas demais. Você nunca disse nada. Você nunca perguntou. Ela colocou a xícara na frente dele, o porcelana translúcida, as flores pintadas à mão quase apagadas pelo tempo. Você vivia a imagem de um homem rico, mas a fonte dessa riqueza sempre te enojou. Até se envergonhava dela. Os olhos de Leonie saltaram para os dela, feridos. De mim? Na sua boda, continuou Margarita, a voz firme, quiseram me colocar numa mesa no fundo, para não incomodar os convidados. O filho segurou a xícara com tanta força que um estalo seco cortou o ar. Uma rachadura serpenteou pelo corpo frágil da porcelana. Você não entende. Ele se levantou de um salto, a cadeira caindo atrás. Aquilo era o dia mais importante da minha vida.
Estavam lá pessoas que definem meu futuro. E agora? Diana foi embora, os investidores me abandonaram. Todos pensam que sou um fraude que nem consegue pagar a própria boda. A voz quebrou em um grito. No segundo seguinte, a xícara voou contra a parede, explodindo em fragmentos que ricochetearam pelo chão como granizo. Leonia recuou, chocado com a própria violência, as costas batendo na geladeira. O silêncio que se instalou era denso, quase físico. Margarita ajoelhou-se sem pressa, apanhando os cacos um a um. Olhe, disse, segurando um pedaço maior, onde a borda dourada ainda brilhava. Sempre dizia às clientes, um tecido rasgado pode ser remendado tão bem que ninguém vê o conserto. Mas uma xícara quebrada, até colar, as rachaduras ficam. Os dedos dele tremeram. Você começou, mas a frase morreu na garganta. Sabe de uma coisa? A voz saía arranhada. Guarde esse dinheiro. Engasgue-se com ele. Diana e eu não precisamos. Ele se virou para a porta, os passos ecoando como tiros. O batente estremeceu com a pancada final. Margarita ficou onde estava, o caco ainda pressionado contra a palma da mão. Mas estranhamente não sentiu dor, nem raiva. Só um alívio profundo, como se um nó antigo finalmente se desatesse. Jogou os fragmentos no lixo, passou um pano no chão, e antes que o café esfriasse de vez, descou o número de Mikhail Andreevich. Margarita Nikolaevna cumprimentou o banqueiro, a voz sempre polida. Justamente ia lhe ligar. Todas as transações foram canceladas, como pediu. O fundo fiduciário para a Lina está constituído conforme suas instruções. Obrigada, Mikhail Andreevich. Ah, e seu filho? Uma pausa calculada. Ligou aqui. Exigiu reverter suas ordens. Disse que você estava sob estresse emocional e não sabia o que fazia. Margarita sorriu. Você agiu corretamente. Estou lúcida e firme em minha decisão. Ao anoitecer, o telefone tocou novamente. Era a Lina, a voz jovem vibrando de excitação. Vó, que loucura! A Diana foi embora para a casa dos pais, gritando que o papai é um perdedor e que ela construía uma reputação enquanto ele destruía tudo. Saiu espatifando saltos como se fossem armas. Margarita ouviu o relatório com um sorriso nos lábios. E seu pai? Ah, ele tá lá, parado como um poste. Mas sabe o que mais? O tom de Alina mudou, mais sério. Decidi que não vou esperar. Vou me transferir para São Petersburgo no próximo semestre. Arquitetura, restauração. Posso ficar com você, né? O coração de Margarita deu um salto. Claro, meu amor. Será maravilhoso. Depois que desligou, ficou imóvel na poltrona, os olhos perdidos nas prateleiras repletas de livros. Entre os volumes encadernados de história da moda e manuais de alfaiataria, uma caderneta desgastada chamava sua atenção. Meus sonhos, lia-se na capa, escrito à mão 20 anos antes. Dentro, a lista era longa: aprender italiano, ver os quadros de Tintoretto em Veneza, voltar a pintar, percorrer a Itália de norte a sul, dominar a arte da culinária toscana. Sonhos adormecidos em gavetas, engolidos pela correria de criar um filho, sustentar um negócio, apagar incêndios alheios. Abriu o notebook. Nos campos de busca digitou: cursos de italiano online com professores nativos. Meia hora depois, já havia pago 6 meses de aulas com uma professora de Florença e baixado o material didático. A tela brilhava à sua frente, iluminando o rosto enquanto os dedos, ainda ágeis apesar dos anos, clicavam no próximo link. Voos para Veneza, promoções de última hora. Buongiorno, me chama Margarita, repetiu em voz alta, saboreando as sílabas estranhas, mas tão melodiosas quanto uma canção napolitana. Pela primeira vez em décadas, sentia o sangue pulsar com uma intensidade quase esquecida, como se, aos 62 anos, a vida lhe desse permissão para renascer. À sua frente estendiam-se não anos, mas possibilidades. 6 a 7 milhões de rublos, se não apressasse a venda. Era dinheiro suficiente para começar de novo. Sem pressa. Sem culpas. Anatólio Sergeyevich, corretor com 2 décadas de experiência e um olho clínico para oportunidades, percorreu a sala de estar com passos medidos. Os dedos deslizaram pela moldura do teto, onde guirlandas de gesso desenhavam volutas do século XIX. Uma joia, Margarida Nikolaevna. Quase intocada. Centro histórico pré-revolucionário, pé direito alto, parquete original. Ele balançou a cabeça, mais admirado do que profissional. E esta moldura? Restaurada, não é? Sim, foi meu marido quem restaurou. Ela passou a ponta dos dedos pela madeira talhada da porta, sentindo os sulcos deixados pelas ferramentas de arcade. Ele era restaurador no Museu Russo. Trabalho de mestre, confirmou o corretor, inclinando-se para examinar os detalhes. Para um imóvel assim, sempre há compradores dispostos a pagar o preço.
Mas, ele hesitou, ajustando os óculos. Posso perguntar? Tem certeza de que quer vendê-lo? Hoje não se constroem mais apartamentos como este. Margarida aproximou-se da janela. Lá embaixo na calçada, turistas apontavam câmeras para o chafariz do século XVIII, enquanto um drone zumbia sobre suas cabeças, capturando a luz dourada do entardecer. Aqueles metros quadrados haviam sido testemunhas de quase 40 anos. O cheiro de tinta fresca nas primeiras noites de casamento, as discussões acaloradas sobre qual tom de azul combinar com a sala, o silêncio pesado após o diagnóstico de Arcade, os risos de Leônia correndo pelos cômodos com um avião de papel. Tenho certeza, respondeu, a voz firme como o granito das colunas do prédio. Chegou a hora das mudanças. Quando o corretor se foi, ela demorou-se diante da estante de mogno, onde um álbum de fotografias guardava o passado entre páginas amareladas. Na imagem de 1985, ela e Arcade posavam diante daquele mesmo portal, jovens, os olhos brilhando mais do que as chaves novas que seguravam. Naquela época, a escolha entre um apartamento novo na periferia, com aquecimento central e banheiro privativo, e aquele ruína elegante no centro histórico parecia loucura. Você enlouqueceu, Arcacha? Gritara sua mãe. Trocar um imóvel moderno por esse casebre? Lá nem água quente tem. Não é casebre, é uma, corrigira ele, sorrindo, enquanto passava a mão pela alvenaria descascada. Um monumento, mamãe. Essas paredes viram bailes imperiais, sobreviveram à revolução, à guerra. Elas têm alma. 3 anos levaram para devolver a alma àqueles cômodos. Cada rublos economizado, cada final de semana sacrificado em nome de um rodapé ou de uma rosácea no teto. Somos guardiões da história, Rita, dizia Arcade, os olhos ardendo enquanto removia camadas de tinta com um pincel de cerdas macias. Essas paredes lembram dos balés de Diaghilev, dos discursos de Lenin na Praça do Palácio, dos corpos empilhados durante o cerco. São a memória da cidade. Agora, Margarida sacudiu a cabeça, como se pudesse afastar a nostalgia com um gesto. Era a hora de separar o que levaria consigo, e o que deixaria para trás. Na antiga oficina de Arcade, encontrou uma caixa de madeira cheia de seus instrumentos. Pincéis, alguns ainda macios apesar do tempo, outros endurecidos como ossos. Uma caixa de aquarelas, com godês quase intocados ao lado de outros gastos até o fundo. Álbuns de esboços, fachadas de igrejas, detalhes de cornijas, retratos a lápis. Entre as páginas de um caderno, escondeu-se um papel amarelado, um estudo a carvão de seu próprio rosto, jovem, o queixo erguido em desafio, os olhos perdidos em sonhos. Embaixo, a caligrafia inclinada de Arcade, minha Margarida. Nunca deixes apagar esta luz. Ela dobrou o papel com cuidado e o colocou entre as tintas e os pincéis. Este vem comigo. O telefone vibrou. Era a Lina, no horário habitual da videochamada. Vó, que bagunça é essa? Riu a neta, enquanto a câmera capturava pilhas de livros e caixas abertas. Estou fazendo uma limpeza. Encontrei as ferramentas do vovô. As de verdade? Os olhos de Alina brilharam. As que ele usava para restaurar os quadros. Sim. E as tintas também. Vai levar? Claro. Talvez até tente pintar alguma coisa. Uau, isso é demais. Alina balançou as mãos, entusiasmada. Ah, tem uma novidade. Me inscrevi no mestrado em restauro arquitetônico, na Academia de Artes de São Petersburgo. Isso é maravilhoso, querida. Margarida sentiu o peito inchar de orgulho. Você vai ser aceita, tenho certeza. Tem o domingo, e você? Encontrou algo? Aqui. Ela virou a tela do tablet para mostrar as fotos. Uma casa pequena em alta, a poucos minutos da orla. Construída nos anos 1960, mas bem conservada. 2 quartos, uma sala ampla, uma varanda com vista para o mar e, o mais importante, um jardim. Tem figueiras romanceiras até uma oliveira. Vó, isso é um conto de fadas. Alina suspirou. Você vai ser feliz lá. E o papai, sabe? O rosto de Margarida escureceu. Mandei uma mensagem sobre a venda do apartamento. Ele leu, mas não respondeu. Ele está passando por um momento difícil, justificou Alina, cautelosa. Depois daquele escândalo no casamento, muita gente virou as costas. A Diana foi embora de vez. E no trabalho, ele sempre se fez de intocável, murmurou Margarida. Agora a máscara caiu. Talvez isso o faça repensar as coisas. Talvez, repetiu ela, sem convicção. Depois da chamada, voltou à tarefa de desmontar uma vida. Livros que já não seria reler, louças que ninguém mais usaria, vestidos que não caberiam em outra estação. Algumas coisas iam para caixas de mudança, outras para doações, um punhado com pesar para o lixo. 2 semanas depois, o telefone tocou novamente.
Era Anatólio Sergueevich, a voz animada. Margarida Nikolaevna, tenho notícias excelentes. Encontrei os compradores perfeitos. Um casal jovem, ambos historiadores de arte do Hermitage. Se apaixonaram pela sua moldura, contou ele. Estão dispostos a fechar o negócio hoje mesmo, sem regatear. E querem até comprar os móveis, se você topa. No dia seguinte, conheceu Ekaterina e Pavel. Ambos perto dos 30, com aquele brilho nos olhos que ela reconhecia instantaneamente, o mesmo que Arkady tinha ao falar de afrescos renascentistas ou de madeiras centenárias. Sabe, disse Ekaterina, acariciando a moldura da porta, encontrar um trabalho de restauração assim hoje é raríssimo. Vimos dezenas de apartamentos, completou Pavel. Ou eram caixotes sem alma, ou tinham a estrutura histórica destruída por reformas modernas. Aqui, tudo está preservado, até a disposição original dos cômodos. Queremos manter tudo como está, garantiu Ekaterina. Até os móveis, se possível. Eles combinam perfeitamente. Olhando para eles, Margarida viu a si mesma e Arkady 40 anos antes. A mesma paixão, a mesma teimosia em salvar belezas condenadas ao esquecimento. Acho que temos um acordo, sorriu. Este lugar merece donos que saibam cuidar dele. Nos dias que antecederam a partida, fez uma peregrinação silenciosa pelos lugares que haviam moldado sua história. O pequeno salão na rua Sadovaya, onde, em 1992, inaugurou sua primeira boutique de bordados, hoje, um café de design escandinavo. O banco no Letny, sede onde Arkady ajoelhara para pedir sua mão, entre roseiras e estátuas de mármore. À margem da Nevá, onde Leonia, aos 6 anos, caíra de rolos pela primeira vez e chorara até ela prometer um sorvete. O prédio na Nevsky, onde ficará o salão principal da Zolotaya, agora, uma boutique de grife italiana. Seu último destino foi o cemitério Smolensky. Ficou longo tempo junto à lápide de Arkady, falando baixo, como se preenchesse os silêncios de décadas. Vendi o apartamento, Arkasha. Falava baixinho, como se as palavras fossem só para ele. Não fique bravo. Vendi para pessoas boas que vão preservar seu trabalho. E eu começo uma vida nova em Yalta. Lembrava-se. Sonhávamos um dia ir para o mar. Agora enfim me decidi. E sabe, acho que você aprovaria. Sempre dizia que a vida é curta demais para perdê-la em arrependimentos. No dia da partida, acordou com o primeiro clarão do sol. As malas estavam prontas, os documentos organizados, os bilhetes comprados. Em Yalta, uma casa aguardava ansiosa por sua nova dona. Margarida percorreu os cômodos vazios da apartamento em Petersburgo, passando os dedos pelas paredes, despedindo-se de cada canto. Ali fora uma jovem noiva, uma mãe feliz, uma viúva, uma mulher de negócios. Tantos papéis, tanta vida contida em uma única trajetória. Parou junto à porta e olhou pela última vez. Um raio de sol, filtrado pela cortina de tule, dourava os relevos do teto, aqueles mesmos que Arkady restaurara com tanto carinho. Parecia que a própria casa se despedia dela, abençoando seu novo caminho. Margarida sorriu, enxugou uma lágrima teimosa e com firmeza girou a chave na fechadura. O capítulo petersburguês estava encerrado. À frente, novos horizontes a esperavam. O sol de agosto inundava a varanda de luz, refletindo-se nas folhas brilhantes da figueira. Margarida sentava-se em uma cadeira de vime, a xícara de café já frio entre as mãos, enquanto observava o mar cintilante além dos telhados de cerâmica da velha Yalta. Ainda lhe custava acreditar que aquela casa, aquele jardim, aquela vida eram seus. O imóvel revelara-se ainda melhor do que nas fotos, compacto, mas amplo, com 3 quartos em vez de 2, ambientes claros e uma distribuição surpreendentemente harmoniosa. E o jardim, a figueira, a romanceira, as oliveiras e algumas parreiras que se enroscavam em um antigo pergolado. A varanda abria-se diretamente para o mar, e nos dias límpidos como aquele, dava a impressão de que bastava estender a mão para tocar o horizonte. 2 semanas já se haviam passado desde sua chegada, e Margarida ia se acomodando ao novo espaço, distribuía os poucos objetos trazidos de Petersburgo, explorava os arredores, acostumava-se às ladeiras íngremes das ruas jaltinas, memorizava o caminho até a orla e as lojas mais próximas. Yalta encantara à primeira vista. Os edifícios brancos em estilo arte novo e neoclássico, as palmeiras alinhadas ao longo da promenada, as montanhas majestosas ao fundo, e aquele ar, uma embriagante mistura de brisa marinha e resina de pinheiro, descendo das colinas. No primeiro dia, saíra para conhecer a cidade como uma turista de verdade, armada com câmera e mapa. Visitará a Casa-Museu de Tchekov, passeara pela antiga orla, admirara a famosa andorinha de Yalta, o palácio do Emir de Bukhara. Ao anoitecer, as pernas doíam de cansaço,
mas a alma vibrava de alegria. Na manhã seguinte, um batido à porta a despertou. No limiar, uma senhora de cabelos curtos e grisalhos, envolta em um xale colorido, segurava uma cesta. Bom dia, sou sua vizinha, apresentou-se Irina Beregnaia com um sorriso franco. Resolvi passar para me apresentar e trazer um pouco de figos. Os seus ainda não amadureceram, mas os meus já estão na segunda colheita. Margarida retribuiu o sorriso. Margarida Stronskaya. Entre, por favor. Ai, aqui ainda não está arrumado. Irina lançou um olhar perspicaz sobre a sala com caixas espalhadas. Sabe de uma coisa, querida? Melhor irmos à minha casa. Moro ali, a 2 passos. Tomamos um chá com limão, e tenho biscoitos caseiros, acabei de assar. 15 minutos depois, já estavam na varanda de Irina, um espaço tão acolhedor quanto sua dona. Paredes cobertas de quadros, estantes repletas de livros, uma louça de porcelana antiga sobre a mesa. Como dizia Tchekov, se está mal, tome chá. Se está bem, também tome chá, servia Irina, derramando o líquido aromático nas xícaras. E eu acrescento, sempre com boa companhia. Há quanto tempo mora aqui? Perguntou Margarida, aceitando a xícara. 10 anos, respondeu Irina, sentando-se à sua frente. Vim depois que meu marido faleceu. Vivemos a vida toda em Moscou. Eu dava aulas de literatura. Depois Volodya se foi, os filhos se espalharam. E a casa ficou grande demais, vazia demais. Vendi tudo e comprei esta casinha. Pensava em ficar 1 ou 2 anos, mas fez um gesto com a mão, entendi que não iria embora nunca. Este é o meu lugar. Agora somos iguais, sorriu Margarida. Eu também, depois de muitas coisas, decidi recomeçar. Todos nós aqui somos assim, Irina apontou para as casas vizinhas. Fugitivos do passado ou buscadores do futuro. Depende do ângulo. Aliás, você tem algum hobby? Indagou, mudando de tom. Margarida hesitou. Antigamente gostava de desenhar. Antes do casamento, na faculdade. Depois, a vida tomou outros rumos. Então você precisa conhecer Grigori Ostakov, animou-se Irina. Temos uma oficina de artes no Centro Cultural. Ele dá aulas, um ex-crítico de arte de Moscou, homem fascinante, aliás. Um piscar malicioso. Irina, tenho 62 anos, riu Margarida. Ele tem 65. A idade perfeita para novos começos, rebateu a vizinha. Verá. Talvez seja apenas a velhice, respondeu Margarida com ironia suave. Começa-se a notar os detalhes quando já não há tempo para a correria. Não fale em velhice, Grigori balançou a cabeça, firme. Há tanta vida e luz em você. Sente-se em cada traço, em cada gesto. O outono trouxe uma brisa agradável e, com ela, novos planos. Margarida, após concluir um curso online de italiano, decidiu realizar um antigo sonho, um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Você enlouqueceu, Ritulha! Exclamou Irina, espantada, quando Margarida lhe mostrou a passagem comprada. Sozinha num cruzeiro na sua idade. E daí? Margarida arqueou a sobrancelha. Na minha idade, já não se teme nem o enjoo do mar, nem pretendentes inconvenientes. Ah, não se iluda, riu Irina. Falando em pássaros. Você notou como nosso Grigori Pales olha para você? Como se fosse um Renoir perdido recém-descoberto. Na nossa idade, Hirocha, não somos mais obras-primas, somos raridades, brincou Margarida. Peças de museu, com a placa, não tocar ponto. Nada disso. Irina ameaçou com o dedo. Ontem mesmo ele perguntou se você iria à exposição no Museu de Artes. Contei que você é fã de marinistas. Então espere pelo convite. E o convite veio. No dia seguinte, Grigori, tímido como um adolescente, convidou Margarida para ver as telas de Aivazovsky. Gostaria de mostrar algumas técnicas que ele usava, explicou. Pode ser útil para seus paisagens marinhos. A exposição foi maravilhosa, mas a noite que se seguiu, ainda mais. Caminharam pela orla falando de arte, de sonhos, de segundas chances. Sabe, Grigori, disse Margarida, parando junto ao parapeito, diante do mar ao entardecer, pela primeira vez em anos, sinto-me viva. Como se tivesse acordado de um longo sono. Entendo, ele tocou sua mão com cuidado. Tive a mesma sensação quando me mudei para cá depois do divórcio. Como se uma segunda vida tivesse começado. O toque do telefone interrompeu as memórias daquele passeio. Era a Lina, a neta. Vó, adivinha? Passei no curso. E a Kátia e o Pasha me ofereceram um quarto no seu antigo apartamento por um preço simbólico. Dizem que gostam de ter outra restauradora na família, como vovô, continuou, entusiasmada. É incrível, miúda. Margarida sorriu, sincera. Fico tão feliz que você vá morar lá. É o lugar certo. E o meu projeto, vó? O apartamento parece respirar através dos séculos. Usei materiais modernos, mas preservei sua alma. É como um selfie com o passado. Você está na foto, mas o fundo é história.
Margarida ouviu comovida antes de perguntar hesitante. E seu pai? Vocês se falam? Alina fez uma pausa. Não muito, respondeu por fim. Ele está com problemas no trabalho. Depois daquele escândalo no casamento, muitos investidores o abandonaram. Teve que se mudar para um apartamento menor, num bairro afastado. Que pena, murmurou Margarida. Não sinto, Alina surpreendeu com firmeza. Talvez isso o faça crescer. Sempre se achou superior aos outros, e agora está na mesma lama. Dizem que a crise é uma chance de mudar. Depois da ligação, Margarida ficou longo tempo na varanda, respirando o ar noturno, perfumado por alecrim e salitre. Lá embaixo, a cidade murmurava. Música, risos, o vai-vem das ondas. Desceu a ladeira íngreme até a orla. O mar respirava calmo, lavando a praia com ondas macias. O sol poente tingia a água de um bordô profundo, como vinho derramado. Sentou-se num banco, olhando o horizonte. Uma estranha sensação a invadia a leveza, paz, como se, finalmente, tudo estivesse no lugar. Lembrou-se de uma frase de um velho filme italiano. A vida não é como a queremos, mas como ela é. E era justamente nisso que residia sua beleza. À frente, o cruzeiro, novos horizontes, novos encontros. Algo lhe dizia que aquilo era apenas o começo de uma vida plena, harmoniosa. Leve um casaco mais quente, no mar esfria a noite e Irina sentou-se na beira da cama, observando Margarida arrumar a mala. E esse cachecol azul, fica lindo em você. E o remédio para enjoo, não esqueceu? Hiroshi, você está igual a minha mãe, riu Margarida, acomodando entre as roupas um álbum de aquarela e uma caixa de tintas. Já verifiquei a lista 3 vezes. Está tudo sob controle. Em meados de outubro, Yalta começava a se aquietar, preparando-se para o inverno. Os turistas rareavam, os restaurantes à beira-mar encurtavam o horário, e os moradores antigos tiravam dos armários agasalhos mais pesados. Mas o ar ainda guardava uma suavidade surpreendente, misturada ao cheiro de pinheiros e mar. Sabe, o Grigori ligou, comentou Irina, como quem não quer nada, alisando uma prega na blusa que Margarida empacotava. Convidou você para jantar hoje. Um jantar de despedida, digamos. E você, claro, aceitou por mim, Margarida arqueou a sobrancelha. É claro, Irina piscou maliciosa para a Cássia branca do lado de fora. É o melhor restaurante da cidade. E a mesa é na varanda, com vista para o mar. Margarida balançou a cabeça, mas sorriu. Nos últimos meses havia se acostumado com a energia incansável da vizinha e sua missão de arrumar a vida alheia. Está bem, diga a ele que irei. Mas avise que passarei em casa para trocar de roupa depois da aula. Era seu último dia na oficina de arte antes do cruzeiro de 2 semanas. Margarida ministrava uma última aula para crianças, ensinando a pintar paisagens marinhas em aquarela. Surpreendia-se ao ver como, de aluna, havia se tornado professora. Grigori, percebendo seu dom para explicar, propusera que assumisse o grupo infantil 2 vezes por semana. E, para sua própria surpresa, ela aceitara. A noite estava morna e límpida, como se o tempo também quisesse se despedir com gentileza. A acácia branca ficava num plano elevado, e da varanda avistava-se o mar e as luzes noturnas de Yalta. Grigori esperava-a à entrada, oferecendo-lhe o braço com galantaria. Você está radiante, Margarida Nikolaevna. Dispense as formalidades, Grigori, ela sorriu. 6 meses de conhecidos. Já é hora de nos tratarmos por você. Ele corou, mas assentiu. Tem razão. É só que ainda me parece ousado tratar com tanta intimidade uma mulher tão especial. Durante o jantar, falaram de tudo, sua viagem próxima, seus planos de expandir a oficina, a exposição de artistas locais que organizaria para o ano novo. Quero que seus trabalhos também estejam lá, disse Grigori, servindo vinho. Seu estilo é único. Suas aquarelas não captam apenas a paisagem, mas a alma da cidade. Não exagere, Margarida corou. Estou apenas recomeçando. Justamente por isso é impressionante o progresso que fez em tão pouco tempo. Calaram-se, observando o mar escuro, cintilante com os reflexos das luzes. Sabe, finalmente murmurou Grigori, roçando seus dedos nos dela. Nunca imaginei que na minha idade, ainda fosse possível começar de novo. Depois do divórcio, achava que tudo havia terminado. Todos aqueles anos, apenas existi. Até que, e sua voz sumiu, como se as palavras seguintes fossem demais até para o silêncio da noite. Margarita olhou para a mão dele repousada sobre a sua. Uma mão firme de artista, com manchas quase imperceptíveis de tinta nos dedos. Eu também não acreditava em novos começos, respondeu em voz baixa. Por tempo demais vivera presa ao passado, às memórias, ao peso de um dever que já não fazia sentido. Foi o Crimeia que a despertou, como um sopro de vento marinho varrendo as teias da rotina.
Espero que sua viagem não se estenda muito, sorriu Grigori, os olhos brilhando com uma ironia terna. 2 semanas. É muito tempo. Ela o encarou com um ar de brincadeira, semicerrando os olhos. Vou contar os dias até você voltar, respondeu ele, súbito sério. Todos eles. De volta ao apartamento após o jantar, Margarita revisou pela última vez a mala e os documentos. Tudo estava em ordem. Às 7 da manhã seguinte, um táxi a levaria ao aeroporto de Simferopol, de onde partiria para Istambul, a primeira escala de seu cruzeiro pelo Mediterrâneo. O telefone tocou quando o relógio marcava quase meia-noite. Número desconhecido. Ela franziu a testa. Quem ligaria àquela hora? Alô? Mãe? A voz era familiar, mas carregava algo de estranho, como um eco de um tempo que não voltava. Sou eu, Leonia. Margarita congelou, apertando o aparelho com mais força. Não ouvia a voz do filho havia quase 6 meses, desde aquele dia em que ele saíra furioso de seu apartamento batendo a porta. Leonia. Ela forçou a voz a soar calma. O que aconteceu? Ele hesitou. Sabe, mãe, é que enfim aconteceu uma coisa. Margarita não pôde evitar um sorriso involuntário. Aquelas palavras arrastadas, os tipos é que era o Leonid adolescente, antes dos upgrades e do networking, antes da máscara de sofisticação que ele tanto cultivara. A gente sempre volta às origens quando não tem mais força para fingir, pensou. Estou ouvindo, filho, disse com suavidade. Ligo para dizer que... Outra pausa. No fundo, eu estava errado. Em muita coisa. Não deveria ter falado daquele jeito com você. Não era bem um pedido de desculpas para Leonid, aquelas palavras já eram um salto, mas Margarita reconheceu o esforço. O que está acontecendo? Asterisco perguntou. Alina disse que você estava com problemas no trabalho. Problemas? Ele riu sem alegria. Digamos que minha carreira de diretor financeiro acabou oficialmente. Depois daquele escândalo no casamento, minha reputação foi por água abaixo. Descobri que os parceiros de negócios perdoam quase tudo, menos incompetência financeira. A Diana, é claro, foi embora. Disse que queria um homem realizado, não um menino farsante a serviço dos outros. Sinto muito, disse Margarita, sincera. Sabe qual é a ironia? De repente, sua voz recuperou um tom do menino que lhe contava sobre as travessuras na escola. Agora trabalho em um ateliê. Auxiliar de gerência. O dono é um ex-cliente do fundo onde eu trabalhava, o único que topou me dar uma chance. Margarita não conseguiu esconder a surpresa. E sabe... Descobri que entendo do assunto. Talvez por causa do seu pai. Ele riu nervoso. Mãe, eu gostaria de te ver. Conversar direito. Alina disse que você está na Crimeia. Será que eu poderia ir? Margarita ficou em silêncio, pesando as palavras. Claro que Leonid não ligava sem motivo. Precisava de ajuda, dinheiro, conselho, um porto. Mas em sua voz ela ouviu algo mais. Um arrependimento genuíno, o cansaço de ser quem não era, o desejo de reconciliação. Sabe, Leonia disse por fim, lembrando-se de uma frase de Nietzsche que Arcade sempre citava, aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Nós dois sobrevivemos, cada um à sua maneira. Você perdeu as ilusões, o medo de perder você. Estranhamente, isso os libertara. Fala que nem filósofa, mãe, riu ele, e ela ouviu o sorriso em sua voz. Então posso ir? Agora estou saindo para um cruzeiro de 2 semanas pelo Mediterrâneo, mas depois, sim, acho que você poderia vir. A Crimeia é linda em qualquer época. Obrigado, ele expirou aliviado. Sério, obrigado. Depois da ligação, Margarita passou horas sem dormir. Demasiadas ideias giravam em sua cabeça, emoções demais transbordavam. Medo, esperança, desconfiança, alegria, tudo misturado em um coquetel estranho, doce e amargo. A manhã começou com o toque de Alina. Vó, já está no aeroporto? Ai, como invejo você. Mediterrâneo, Itália, Grécia. Tira 1 milhão de fotos pra mim, tá? Principalmente da arquitetura. Claro, querida, sorriu Margarita, arrumando os últimos pertences na bolsa de mão. E você? Como vão os estudos? Tudo ótimo. Consegui uma bolsa para um projeto de pesquisa. Vou estudar técnicas de restauração de painéis de maiólica do século XIX. Você acredita? Quase ninguém trabalha nessa área e o material é incrível. O entusiasmo da neta a encheu de orgulho. Alina era tão parecida com Arcade, a mesma paixão pela arte, o mesmo cuidado com a história. Ah, disse Alina de repente, seu pai me ligou ontem. Disse que falou com você. Sim, é verdade, confirmou Margarita. Sabe, ele mudou mesmo, refletiu a neta. Parou com aquele jargão de negócios, está falando normal. Talvez a crise tenha feito bem a ele. Tomara, pensou Margarita, olhando para o relógio.
Minha querida, preciso ir. O táxi já está esperando. Boa viagem, vó. Te amo. O Poseidon era imponente, 10 convezes, vários restaurantes, piscinas, um spa de luxo. Sua cabine, pequena mas aconchegante, tinha uma janela para o mar. Após o briefing obrigatório de segurança, Margarita subiu ao convés superior. O navio se preparava para zarpar. A costa ainda estava próxima. Minaretes e palácios de Istambul se recortavam contra o céu, entre barcos que zigue-zagueavam e guindastes do porto em movimento. Ela se apoiou na amurada, observando os últimos preparativos. Uma sensação estranha invadia, uma mistura de êxtase, leve ansiedade e expectativa. Aos 62 anos, pela primeira vez, embarcava numa viagem de verdade, aquela que sonhara a vida inteira. A sirene soou longa e solene, anunciando a partida. Lentamente, com majestade, o navio se afastou do cais. A terra foi se distanciando, transformando-se numa pintura viva. Margarita tirou do bolso um álbum e suas aquarelas. Sentada a uma mesinha na proa, começou a esboçar os contornos da cidade que se despedia, os minaretes da Mesquita Azul, a silhueta do Palácio Topkapi, as colinas onde a antiga Constantinopla se espalhava. Molto belo. Uma exclamação admirada a fez levantar os olhos. Ao lado, um homem idoso de barba grisa bem cuidada e olhar bondoso, a observava. Grazi sorriu ela, feliz por usar as poucas palavras que aprenderá. Me chamo Margarita. Sono de Rússia. A Rússia. O italiano se animou. Io sono Carlo. Parlo um po' russo. Um po'? Ela fez um gesto típico italiano com a mão. Suim parando. Começaram a conversar. Ela com seu italiano inicial, ele com um russo quebrado, salpicado de palavras italianas. Carlo era professor aposentado de História da Arte na Universidade de Florença e viajava para coletar material para um livro sobre arquitetura mediterrânea. Deve visitar Florença, insistia, gesticulando com entusiasmo. É o paraíso para um artista. Santa Maria del Fiore, a Galeria Uffizi, a Ponte Vecchio. Margarita anuía, sorrindo. Sim, Florença e Veneza e Roma e Nápoles, tantos lugares que queria conhecer, tantas impressões que, enquanto a esperavam, o transatlântico enquanto isso adentrava o mar aberto. A costa, antes tão nítida, transformou-se em um fio tênue no horizonte, até se dissolver por completo na bruma. À frente, estendia-se apenas o azul infinito, onde céu e água se confundiam em um abraço sem limites. Margarita deixou que os dedos deslizassem pela amurada fresca pelo sal marinho, e permitiu que as memórias a envolvessem como as ondas envolvem a proa do navio. Filha de uma família simples de Leningrado que sonhava em ser pintora. Estudante do Instituto Têxtil, que se perdeu nos olhos de um restaurador de quadros. Viúva jovem que reconstruiu a vida entre as cinzas dos anos 90 costurando não só tecidos, mas também oportunidades. Empreendedora que transformou uma pequena oficina em uma rede de ateliês admirados. Mãe, avó e agora, viajera, ou melhor, artista renascida, com as mãos novamente sujas de tinta e o coração leve como não sentia há décadas. Quantas curvas no caminho, quantas provações, quantas perdas que se revelaram ganhos disfarçados. E tudo isso, como fios entrelaçados, formava um desenho único, o seu, irrepetível como as pinceladas de um mestre. Carlo continuava falando sobre os gênios florentinos Botticelli, Michelangelo, os segredos das oficinas da Renascença, mas suas palavras agora chegavam a Margarita como um murmúrio distante, fundo musical para seus próprios pensamentos. Ela refletia sobre como a verdadeira força não está em se agarrar ao passado como a um salva-vidas furado, nem em gastar energia revidando mágoas. Estava, isso sim, na coragem de recomeçar sem apagar o que veio antes, mantendo vivos os laços que realmente importam. Pensou em Grigori, que prometera esperá-la na estação de inverno, com o samovar pronto e as janelas iluminadas. Em Olia, que finalmente encontrara sua voz entre as páginas de um livro, ou melhor, de muitos livros, agora que a livraria era sua. Em Leonide, talvez pela primeira vez na vida enfrentando um espelho que não refletia apenas seu sucesso, mas também suas escolhas, e começando a questionar o peso de cada uma. E claro, em Arcadie. O que ele diria imaginou se a visse ali na proa do navio, com a caixa de aquarela aberta e os lábios murmurando frases em italiano. Provavelmente sorriria daquele jeito irônico, com os olhos brilhando, e repetiria sua máxima: Rita, a vida é como uma tela. Nós escolhemos as cores. Nós decidimos o desenho. Um sorriso espontâneo aflorou em seu rosto enquanto mergulhava o pincel no azul cobalto. O mar, o céu, a linha tênue onde ambos se fundiam. Era a mesma fusão de elementos que sentia dentro de si.
o passado e o presente, as dores e as alegrias, todas as estradas que afinal convergiam para aquele instante. O círculo se fechava, mas não como um fim, ao contrário, abria-se em espiral, revelando horizontes mais amplos, possibilidades ainda não sonhadas. Buongiorno, vita nuova. Sussurrou, traçando o primeiro risco no papel. E enquanto a tinta se espalhava, úmida e vibrante, Margarita soube que não estava apenas pintando uma paisagem. Estava assinando, com gestos firmes, o próximo capítulo de sua própria história.